Para de fato começarmos o nosso podcast, vamos agradecer a contribuição dos colegas José Tiago, Fabiane e Rosenveld, que junto comigo irão discutir sobre o romance de Edward, que fala como uma noite de Natal se torna um momento traumático em sua vida, após ser violentado durante um breve relacionamento que resultou em um estupro, seguido de um assalto. Isso trouxe medo e insegurança para o seu dia a dia. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Hora da Literatura. O nosso podcast hoje irá abordar a obra História da Violência de Edward Louis. A referida obra trata-se de uma autoficção onde são narrados fatos que ocorreram na vida do autor. A autoficção é um gênero literário que mistura elementos da autobiografia com a ficção. Em obras desse tipo, o autor se utiliza de experiências e eventos da sua própria vida, mas os apresenta de forma modificada ou estilizada, mesclando veracidade e ficção. Essa forma de narrativa permite uma exploração mais livre e subjetiva da experiência pessoal, misturando o real e o imaginário. O objetivo da autoficção é explorar a complexidade da experiência humana e as fronteiras entre o vivido e o imaginado, desafiando as categorias tradicionais de verdade e ficção. Silviano Santiago analisa como a autoficção permite uma exploração profunda da identidade e da subjetividade, e como ela desafia as fronteiras entre o real e o ficcional. Santiago destaca ainda que a autoficção é um gênero que possibilita uma maior liberdade criativa ao autor, permitindo-lhe trabalhar com suas próprias experiências pessoais e, ao mesmo tempo, subverter as expectativas sobre o que é considerado verdadeiro ou fictício. Ele argumenta que a autoficção é uma forma de escrita que reflete sobre as próprias construções da identidade e o papel da narrativa na formação da experiência pessoal. Diana Klinger explora a ficção como gênero que distingue pela sua capacidade de misturar a realidade com a ficção, permitindo uma exploração rica e complexa de subjetividade e da identidade. Ela analisa como a autoficção questiona e reconfigura as fronteiras entre o real e o imaginário, destacando que esse gênero literário desafia as convenções tradicionais da autobiografia e da ficção. Klinge argumenta que a autoficção oferece um espaço para a experimentação narrativa e a flexão crítica sobre o próprio eu e a construção da identidade. Para falarmos sobre o enredo inicial da obra de Edward, convidamos nossos colegas Fabiano, José Tiago e Roosevelt para comentarem um pouco sobre o que aconteceu nessa história. Boa noite, Roosevelt. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Referente à obra literária História da Violência de Edward Louis, sabemos que se trata de uma autoficção, onde ele conta sobre um acontecimento que ocorreu em uma data comemorativa. Então gostaríamos de saber um pouco do que aconteceu naquela noite. Boa noite, Lohane. Referente a esse acontecimento, a obra nos informa que era a noite de Natal do ano de 2012. Apesar de essa ser uma ocasião especial para muitas pessoas, Edward é uma pessoa que não gostava de comemorar esse dia. Nessa noite específica, ele estava retornando para sua casa. Ele vinha da casa de um amigo, carregando uns livros nas mãos, quando nota que havia um homem o seguindo. Então, Edward tenta apressar os seus passos para que esse homem não o alcance. Mas não adiantou, pois o rapaz o alcançou e tentou fazer amizade puxando conversa, perguntando qual era o nome dele e o porquê de estar na rua àquela hora, em vez de estar comemorando aquela noite especial. A princípio, Edward ficou com medo e receoso, pois nunca tinha visto ele antes. Mas, mesmo não tendo o contato visual, ele já tinha prestado atenção em alguns traços daquele homem que atraíram a sua atenção. Uma pessoa o perseguiu? Quem era essa pessoa que o seguia? Qual era a sua intenção? Isso mesmo, Lohane. Como já mencionado, Edward foi perseguido por um rapaz que, para ele, a princípio, se mostrava muito charmoso e envolvente. Tinha um jeito carismático e encantador. Seu nome é Rida. A intenção dele era fazer amizade com o Edward, pois assim ficaria mais fácil conseguir com que ele o deixasse entrar em seu apartamento e, consequentemente, poder realizar tudo o que queria, que era abusar de Edward e roubar os seus pertences. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo ao nosso podcast. De acordo com a história do livro,
podemos notar que Reda tentou adentrar no apartamento de Edward. Qual foi a tática utilizada por ele para convencer a Luiz a deixá-lo entrar em seu apartamento? Boa noite, Lohane. Primeiramente, obrigado pelo convite e é uma satisfação poder realizar esse trabalho com você juntamente com os colegas. Respondendo a sua pergunta, Reda, ao acompanhar Edward até a sua residência, aproveita o caminho para derrubar os livros e assim o ajuda a pegá-los de volta. Durante esse momento, Reda aproveita e pega a mão da vítima e a coloca sobre seu corpo, mais precisamente na sua parte íntima. Em seguida, profere a frase: Você é tão bonito, você é o loiro mais bonito que eu já vi. Você tem os olhos mais azuis. Ao ouvir isso, Edward não resiste e o convida a subir até o seu apartamento. Ou seja, o agressor se utilizou de elogios e carícias breves para conseguir o seu intento. Sabe-se que a partir desse ponto narrativo desencadeou-se toda a violência propriamente dita no decorrer do tempo em que eles permaneceram no interior da residência. Ao chegarem ao quinto andar, onde fica o apartamento de Edward, a vítima teve dificuldade para encontrar as suas chaves para abrir a porta. Reda oferece ajuda para procurá-las e logo em seguida as encontra no bolso da roupa de Edward. O que se pode deduzir sobre isso, considerando todo o contexto narrativo? Provavelmente a vítima estava eufórica com aquele momento, dificultando assim encontrar o objeto, levando-se em conta que Edward estava bem alegre com a situação, tanto que o próprio texto afirma: eles corriam pelas escadas, sem motivo, só que um correu e o outro foi atrás, que nem crianças. Eles riam e trapaceavam, se segurando, puxando a roupa um do outro para se atrasarem. As risadas ecoavam pelas escadas. Reda, após notar o comportamento da vítima, se aproveita do momento para encontrar as chaves e assim em busca do seu objetivo, que era adentrar no apartamento e cometer o furto. Depois de alguns minutos dentro do apartamento, Reda e Edward tiveram um desentendimento referente a isso, o que fez com que Reda perguntasse a Edward se ele estava acusando ele de ter roubado seu iPad. Boa noite, Lohane. Após alguns momentos de prazer, Edward sente a falta de um objeto pessoal, o seu celular. Então resolveu procurá-lo sem dizer nada. Ao averiguar, notou que o objeto estava no bolso do casaco de Reda. Então, perguntou a ele se tinha visto o seu iPad, pois não queria o acusar, já que ele poderia ter pego por engano. Mas Reda negou que sabia onde estava. Ao notar que Edward insistia em saber onde estava, Reda não gostou e entendeu que estava insinuando que ele o tinha roubado. Sabe-se que a acusação é uma coisa muito séria, principalmente quando não se tem um meio para provar um determinado ato. No caso de Edward, ele sabia que seu celular não estava mais no lugar que o tinha deixado, então preferiu insistir em perguntar se Reda tinha visto, pois ele poderia ter pego por engano. Reda se sentiu acusado por algo que dizia não ter feito. Deste modo, se sentiu injustiçado e assim esboçou uma reação. Qual foi a reação esboçada por ele? Ao ser questionado em relação ao celular, Reda assumiu o papel de vítima. Após se sentir injustiçado por aquela pergunta e ter entendido que Edward o estava acusando de roubo, Reda se irrita e se torna agressivo. Assim, pega um cachecol e começa a asfixiar Edward na intenção de matá-lo, pois, para Reda, Edward estava ofendendo a ele e sua mãe. E mesmo que Edward tentasse explicar que não quis falar isso, ele agora estava cego de raiva e só entendia que foi acusado de roubo. Desse modo, movido por uma grande fúria, o agressor não mediu as consequências dos seus atos e tentou pôr um fim à vida de Edward. O apartamento foi um dos principais locais que ativou um trauma em Edward. Houveram outros acontecimentos que marcaram a sua vida. Conte-nos um pouco mais sobre o que aconteceu até a vítima conseguir se livrar de Reda. Edward, ao notar que iria morrer enforcado, pensou em um jeito de acalmar Reda, falando mais baixo, para que ele começasse a fazer o mesmo e assim livrá-lo daquela situação. Por um instante, essa estratégia deu certo. No entanto, seu alívio não durou muito tempo, pois Reda agora queria ter relações com ele, sem o seu consentimento.
Assim, Reda, de posse de um cachecol, amarrou as suas mãos e o abusou sexualmente. Ao tentar se livrar daquele pesadelo, Edward conseguiu acertar uma cotovelada em sua costela, o que o fez cair. Neste momento, ele correu para fora do seu apartamento. Mas antes disso, notou que Reda portava uma arma em sua cintura. Por isso, ao conseguir sair do seu apartamento, pediu que Reda se retirasse, pois senão iria gritar. Então Reda preferiu sair. Diante da tamanha violência vivida naquele apartamento, o estupro é uma violência sexual que deixa marcas traumáticas nas vítimas, causando danos para as pessoas que passam por esse tipo de situação. Na grande maioria das vezes, esses traumas acompanham a pessoa violentada por toda a sua vida, precisando inclusive de tratamentos psiquiátricos ou psicológicos. No caso de Edward, como isso pode ser comprovado na narrativa? No caso de Edward, isso é notável quando a vítima está à espera do seu amigo em uma parada de ônibus e ele vê o rosto do agressor em todo lugar que olha, ou seja, as marcas psicológicas do trauma. Isso se comprova no trecho da obra, né, que diz: Esperei Geoffroy sozinho numa parada de ônibus perto da gare da primeira estação. Cada vez que uma cabeça saía da boca do metrô, de um táxi ou de uma porta da estação detrás de mim, eu pensava, ele me achou. Eu tinha de examinar demoradamente o rosto para entender que não se tratava de Reda. Eu o via em toda parte. Naquela manhã, todos os rostos se tornavam seu rosto, e mesmo se a pessoa que irrompia da estação de metrô não tinha qualquer semelhança com ele, mesmo se fosse uma mulher ou um homem robusto, Reda era pequeno, levava certo tempo para meu coração desacelerar e para que o rosto de Reda, que eu aplicava a todos os rostos, desaparecesse, se atenuasse, se dissipasse, evaporasse e que eu pudesse ver o verdadeiro rosto da pessoa que se aproximava. A denúncia é um ato de coragem quando feita por uma vítima abusada sexualmente, já que relatar toda essa violência é, no mínimo, constrangedor, pois a vítima necessariamente precisa reviver toda a situação mentalmente. Sabemos que nem todos têm essa decisão de dar o primeiro passo e falar sobre o assunto. Mas em relação a Edward, o que fez com que ele realizasse a denúncia? Após o acontecimento, Edward relatou tudo aos seus amigos, que ficaram revoltados com a situação, e o orientaram a realizar a denúncia, pois se ele não denunciasse, isso poderia acontecer com outras pessoas, e assim o criminoso ia continuar solto pela rua. No decorrer da narrativa, a vítima faz questionamento a si e aos amigos, se realmente necessita fazer isso, pois ao denunciar, a lembrança vem à mente, causando traumas psicológicos. Mas os seus amigos mostraram a ele que essa era a melhor opção. E assim conseguiram encorajá-lo a realizar a denúncia, e assim dar o primeiro passo, que era tentar prender o acusado. Sabemos que diante dessa situação, a vítima procura um lugar mais seguro, como a delegacia, por exemplo, já que é um lugar que ela pode se sentir protegida e assim falar sobre o assunto. Edward resolve realizar sua denúncia na delegacia mais próxima. O que aconteceu durante seu depoimento? Ao chegar à delegacia para depor, Edward conta tudo o que aconteceu. Os policiais ouviram todo o seu relato com atenção e criticaram alguns pontos, informando que a denúncia era muito grave e até mesmo chegaram a duvidar da história. Então esclareceram que não podia se encarregar de uma situação como a dele e teria que mandá-lo para uma outra unidade no 6º distrito, que é especialista nesse tipo de caso. Por não ser uma delegacia apropriada para o seu caso, Edward foi direcionado para outra unidade policial e, dessa maneira, realizou um novo depoimento. Ao chegar para depor novamente, o que ocorreu durante a sua declaração? Ao chegar na outra delegacia, teve que depor mais uma vez, pois o escrivão não tinha salvo nada do depoimento anterior. Assim, Edward precisou lembrar daquele momento traumático de novo. Os policiais também informaram que não atendia casos como o dele e o direcionou para a polícia judiciária, e assim iniciaram as investigações à procura das digitais em seu apartamento. Todo esse procedimento nos mostra como a vítima teve que reviver cada momento de tensão, tendo que esclarecer os detalhes ocorridos naquela noite em seu apartamento. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast, hoje com a obra História da Violência de Edward Louis, que foi um ato de violência brutal dissertado no livro.
mais do que uma narrativa sobre o episódio. Luiz revisita as marcas do seu trauma. A pressão sofrida para que prestasse queixa e os seus altos procedimentos envolvidos, como depoimentos, exames clínicos e a reconstituição do crime que o obrigava a contar inúmeras vezes o que havia acontecido. Como se não bastasse ter vivido tudo aquilo, ainda era preciso relembrar a cada instante todo o trauma vivenciado nesse lastimável incidente. É assim que surge a história da violência, uma autoficção onde o enredo recupera o percurso traumático vivido por Edward. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigada.